Oi, meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Paloma Lopes e este aqui é o canal Descomplicando Economia e Finanças. A ideia aqui é trazer sempre notícias de uma forma descontraída, descomplicada, essas coisas todas assim. Às vezes o assunto é meio chato e eu tento dar uma leveza ao assunto. Mas se você ainda não faz parte do nosso Paloma Verso, essa é a hora, meu amor. É a hora de você lascar o dedo no sininho, lascar para você ver todas as notificações, para toda vez que eu postar um vídeo você saber. E não esquece, daqui a pouco, conforme for indo, dá seu like maroto, porque isso faz com que o YouTube saiba que isso aqui é bom e que deve ser passado adiante. Sobre o que falaremos hoje? Hoje eu vou dar uma continuada no preço dos combustíveis, mas eu vou falar da renda média do trabalhador que está em queda. Então, roda a vinheta! E, como sempre, temos a participação dela, Master Blaster Ultra Power Caneca! Gente, essa caneca eu comprei lá na loja da universidade, SZ de Zips, que é o time local, é o time da universidade, então Go Zips Forever. Fui partida de basquete, achei o máximo, meus amores, eu tô achando isso super aventureiro da minha parte, nunca imaginei que eu fosse fazer um terço do que eu fiz lá fora, foi realizador, mas chega de contar a minha vida, simbora pro vídeo de hoje, então vem comigo que eu descomplico. Bom, gente, desde o início da guerra, Ucrânia e Rússia, né, mas é quase que Ucrânia e Estados Unidos, vocês entenderam. O petróleo chegou a níveis recordes em relação à crise de 2008. O tipo Brent, que é uma referência para a Petrobras, ele chegou à casa dos $90 e depois foi subindo, já bateu 130. Já teve um leve recuo, mas vocês estão vendo como isso está oscilando. O corte dos impostos federais, que é o que eu falei no último vídeo, então se você não viu, tá aqui no card, olha, dá uma olhada. Foi aprovado no Congresso Nacional na semana passada, isso tudo, né? Mas ele se transformou em mais um puxadinho no nosso orçamento, né? Até agora não se sabe como que vai pagar por isso, né? Essa ausência de receita, o que vai ser feito. Na quinta-feira passada, de 17, o governo enviou um projeto de lei para o Congresso que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. A ideia é que dessa forma o puxadinho seja feito em termos de isenção de PIS, PASEP e COFINS sobre alguns combustíveis. É uma compensação, né? Que eles viram que ia ter que fazer algum puxadinho, sugeriram isso. Técnicos do Ministério da Economia, eles estão falando, cara, isso vai beneficiar a população mais rica, quem possui automóvel pobre. Isso não é a solução. Galera do Ministério da Economia. Então a pasta ela defende o seguinte, que seja um corte em cima de biodiesel, de gás de cozinha, de querosene, de aviação, porque isso sim faria efeito e aí veria-se algumas ações adicionais depois do efeito tramitado. Na mesa de negociação tem uma concessão de subsídio para combustível, que foi mais ou menos o que foi feito pelo Michel Temer em 2018, por conta da greve dos caminhoneiros. Aí, gente, Paloma, quanto que daria isso? 27 bilhões em 3 meses. Então, o puxadinho é um puxadão, tá? Que fique claro que esse puxadinho é um puxadão. O pessoal ainda diz que existe a possibilidade de um auxílio menor, mais baratinho, direcionado só aos motoristas de aplicativos, taxistas, motoboys e caminhoneiros. Mas, segundo o presidente da Câmara, o Arthur Lira, essa é uma opção que está sendo debatida, porque, novamente, não tem orçamento para isso. E aí, lembra que eu falei no vídeo passado que os governadores não ficaram muito felizes nessa alíquota única de ICMS? Eles estão indo para Brasília essa semana para conversar sobre isso também. Por quê? Para alguns estados, o ICMS passa a ser mais alto do que eles já cobraram. Olha isso. Então, assim, é um problema para alguns, para outros é uma maravilha. Mas a Petrobras se pronunciou na sexta-feira do dia 18, dizendo que ela tem sensibilidade em relação ao aumento dos preços dos combustíveis para a sociedade. Olha o que foi dito.
Abre aspas. A Petrobras tem sensibilidade quanto aos impactos dos preços na sociedade e mantém um monitoramento diário do mercado nesse momento desafiador de alta volatilidade, não podendo antecipar decisões sobre manutenções ou ajustes de preço. Fecha aspas. Isso foi uma nota que eles soltaram, dizendo, cara, eu tô consciente, sabe? Eu não tô fazendo isso porque eu sou malvada. Eu sou uma empresa. Então, ela ressaltou também que se ela antecipar qualquer alteração, ela está equivocada, porque ela está reforçando a importância que os preços brasileiros se alinhem ao que está no mercado global. Se não, o que vai continuar? O que vai acontecer? Desculpa. Se não, o que vai acontecer? Pode ser que chegue ao ponto de ter falta do produto. Então, eles estão segurando para isso. A gente vai ter mais cenas dos próximos capítulos ainda em relação a isso. Mas, de qualquer forma, a gente está querendo entender como é que está isso, né? Porque esse aumento de combustível aumentou ainda mais a inflação e como é que isso está para o bolso do brasileiro. Bom, gente, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é chamada PNAD contínua, que é divulgada pelo IBGE, foi divulgada na última sexta-feira, referente ao trimestre encerrado agora, né? Então, ele indica que a renda média da população caiu em 1,1% em relação ao trimestre anterior. Ou seja, a gente saiu de 2.518 para 2.489. Quando a gente olha a comparação anual, a gente fica embasbacado, sabe? Porque chegou a uma perda de 9,7%. Então, a renda média do período foi de 2.755. Na área de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde, serviços sociais, o recuo foi de 2,1% na renda média, mais ou menos R$ 76. Agora, o segmento de serviços domésticos teve uma queda de 3,1%. Isso dá uns R$ 30. Quando a gente fala de comércio, reparação de veículos automotores, motocicleta, ele chegou a cair 6%. Então, caiu cerca de R$ 130. Enquanto a gente está falando da área de comunicação, atividade financeira, imobiliária, profissional e administrativa, a gente está registrando uma queda de 7,5%, que é R$ 288. Segundo esses dados da PNAD contínua, a renda média da população ela iniciou uma sequência de queda a partir de setembro de 2020. E aí, na quinta-feira, o IBGE ainda divulgou, né, que o desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre. E esse número ele é menor para o período desde 2016, ou seja, ele está 0,9 pontos percentuais abaixo da taxa registrada no trimestre anterior. Isso aí faz com que a gente comece a pensar, sabe? O número de ocupados, a gente está em 95,4 milhões. Está tendo uma alta, sabe? 1,5 milhões de pessoas estão ocupadas agora em comparação ao trimestre anterior. Agora, quando o IBGE soltou essa nota, ele deixou claro que foi a primeira vez que a gente consegue ultrapassar o total de ocupados do período pré-pandemia. Mas o nível de ocupação, ou seja, eu estou falando do percentual de pessoas ocupadas que têm idade para trabalhar, tá? Ele foi estimado em 55,3%. E a diferença é que agora seria 54,6%. Então, só que a gente já chegou a um nível em 2012 de 58,4%. O que a gente viu, assim, foi o que me chamou mais atenção. Informalidade. 38,5 milhões de trabalhadores informais no momento. Isso ainda é uma taxa menor, é uma queda de 40,7% em relação ao mesmo período. E quando eu pego aquele 1,5 milhões de ocupados, a gente está dizendo que 681 mil são empregados com carteira assinada. Ou seja, 79% da expansão da ocupação veio do aumento da formalidade. E aí vocês vão falar assim, Paula, mas tem alguma coisa errada. Calma. O número de trabalhadores com carteira assinada subiu 34,6 milhões. Mas ainda está muito distante dos 37,6 que a gente tinha em 2014.
O número de empregados sem carteira assinada chegou a 12,4 milhões. E aí, quando a gente faz a soma com os trabalhadores que estão trabalhando por conta própria, isso chega a 25,6 milhões. Então, assim, a gente pode dizer que tem uns sinais positivos. O André Perfeito, que é economista da Necton, ele falou o seguinte, abre aspas, a inflação está cobrando um preço alto. Apesar da recuperação nos dados do emprego, isso não se transforma em renda, o que dificulta a máquina econômica ganhar tração, fecha aspas. Gente, o que está acontecendo? As pessoas estão retomando postos de trabalho, mas não está tendo impacto na renda. Então, aquele lance que eu já falei alguns vídeos atrás, vou até deixar aqui no card, que a gente tem gente em situação de extrema pobreza, isso não mudou. O que está acontecendo? A gente está tendo sim sinais de melhora no mercado de trabalho, mas esse tipo, o cara está empregado ou está trabalhando, não está gerando um aumento da renda dele. Então, ele ainda está passando um perrengão. E isso eu estou falando de uma classe C. Quando a gente pega a classe B, que eram, você que é classe média, não sei o que lá, você está sentindo um pouco mais do que você sentia no passado, porque o combustível bate no teu bolso. Você tem carro, né? Você se desloca com um carro e aí você vai ver que os alimentos que você gosta, por conta do petróleo e tudo na cadeia produtiva, vai dificultar a sua compra de produtos importados ou de algumas coisas que você gostava e você vai ter que segurar a onda. Agora, gente, enquanto isso, a classe D e a classe E estão desesperadas por retomar no mercado de trabalho. Não necessariamente estão conseguindo, estão muito na informalidade ainda. E a renda média muito baixa. Então, ao invés da gente ficar pensando em como a gente vai fazer em nível macro as coisas, eu gostaria muito, mas eu não acredito que seja feito, é que se pense na ponta, entendeu? É que se pense em quem efetivamente está passando fome, é no taxista, é no motorista de Uber, que com esse preço ele não consegue rodar, não consegue sustentar sua família. Então eu acho que ações sociais seriam mais importantes agora do que uma questão global de pensar no petróleo futuro. Não, gente, a gente tem que pensar no agora. Agora tem gente morrendo de fome. Alguns de vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente liberal. Mas o fato de eu ser liberal e até considerada por alguns de direita, mas eu sou centro-direita, eu não sou direita radical, pelo amor de Deus, nunca me coloquem nesse campo, porque eu não sou. Eu acho que a gente tem que ter algumas intervenções do governo sim, mas intervenções para quem precisa, sabe? Não adianta beneficiar. O que eu tenho escutado de famílias que voltaram a cozinhar com lenha porque não tem condição de comprar um botijão de gás é um número gigantesco. O que eu tenho escutado de pequenos restaurantes, sabe? Aquele cara que é microempresa e que emprega 3, 4 pessoas, e ele dizer, cara, eu não consigo repassar o aumento de preço para o consumidor, então eu estou tendo que fazer um trade-off, uma escolha entre a conta de energia e o botijão de gás. Eu gasto um botijão de gás por dia, às vezes 2, 3. Eu preciso comprar um forno elétrico. Então, assim, é só vocês verem o self-service. A gente está tendo muito menos coisa que é feita em fogão, em forno, do que o que é feito em forno elétrico. É só vocês olharem, meus amores, a situação realmente é preocupante e continua avançando essa preocupação cada vez mais. Posso estar aqui trazendo uma visão um pouco desesperada, posso, mas a gente está em pleno ano eleitoral e eu gostaria que algo fosse feito pela população, para a população permanecer viva. Porque não adianta o cara pensar em ser eleito se não tiver ninguém para votar, porque metade da população morreu. Então vamos ver quem mais precisa.
E se você é um cara que está tendo sobra de caixa, é um cara que tem grana, dá uma olhadinha nas organizações, organizações que você tem, organizações da sociedade civil na sua cidade. Dá uma olhadinha. Tem várias, com certeza tem várias. Faça uma doação. Eu tô lutando por doações na Casa da Criança e do Adolescente, porque a gente está tendo pedido de comida numa frequência que vocês não fazem ideia. Né? A gente atende muitas crianças em situação de vulnerabilidade social e violência. Então não se esqueçam, sabe? A gente às vezes está passando por um perrengue, tá, mas tem gente em situação pior do que a gente. Então bora parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa seu joinha. Lembrando que para o YouTube isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, segue a rotininha aqui. Não esquece de ativar o sininho, porque isso também é importante para você ser comunicado por todo e qualquer atividade que eu vou fazer. E caso você tenha ficado com qualquer dúvida ou queira comentar, nem que seja com uma carinha, qualquer coisa, por favor, comente. Isso faz com que o YouTube acredite que o conteúdo é bom e espalhe. Um beijo. Tchau!